Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Que Jesus abençoe a cada um que vai estar ouvindo esse vídeo. Que você possa se inscrever no meu canal, compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor aqui em Jó, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Nós sabemos que a história de Jó é uma história muito triste, porque Jó ele sofreu muito aqui na terra. Ele foi uma pessoa que ele era rico, ele tinha tudo, né? Tinha muitos filhos, muitas posses de terra, de animais. Era um homem rico, mas ele era temente a Deus, né? Ele era temente a Deus. Então Satanás ele perseguia Jó, ele se transformava em anjo de luz e subia até o céu para acusar Jó. Falar para Deus que Jó ele não blasfemava de Deus porque ele tinha tudo, ele tinha recursos, ele tinha posses, ele tinha tudo, né? E Deus ali, ele permitiu que Satanás tocasse no recurso de Jó, nas posses de Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó. E ali os filhos dele morreu tudo, os animais dele morreu tudo. E Jó ficou pobre e mesmo assim Satanás foi de novo e acusou a Jó, falando que Jó não blasfemava de Deus porque Jó tinha saúde. E Deus falou que ele podia tocar na saúde de Jó, só não no fôlego de vida dele, mas ele podia tocar na saúde de Jó. Então Deus permitiu que Jó ficasse leproso, né? De uma lepra, de muitas chagas, corpo inteiro. E a palavra de Deus vai dizer que ele se coçava com um caco de telha, né? Agora imagina aí, meus irmãos, a pessoa todo ferido, todo leproso, se coçando com um caco de telha. Mas Jó, ele não blasfemou de Deus. Jó, de maneira nenhuma, ele blasfemou de Deus. Ele era íntegro, ele era fiel a Deus. Ele poderia passar pelo o que ele passasse, como ele passou, mas ele jamais ele blasfemou de Deus, jamais ele amaldiçoou Deus, como a esposa de Jó mandou que ele amaldiçoasse Deus e morresse, mas ele não obedeceu à mulher, ele sempre obedeceu a Deus. Por quê? Porque Jó sabia que Deus é maravilhoso, que tudo que Jó tinha conseguido, que os recursos, que as posses, os filhos, tudo que Jó tinha, foi Deus que deu, né? Então ele jamais ia amaldiçoar Deus, jamais ele ia blasfemar do Deus Todo-Poderoso, do Deus grande, né? E tremendo. E hoje muitas pessoas blasfemam de Deus, da palavra de Deus. Muitas pessoas não obedecem a Deus, muitas pessoas fazem tudo errado. Que nós temos que entender que Deus, ele é tão maravilhoso comigo e com você, que ele nos deu a vida, que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós estejamos aqui hoje e que nós possamos ganhar a nossa salvação, porque Deus deu o seu Filho
para morrer por nós. Se não fosse Jesus Cristo ter morrido naquela cruz do Calvário, nós hoje não estaríamos aqui e nem teríamos o direito de ser salvo. Mas pela bondade e a misericórdia de Deus, aquele que se aproxima de Jesus, que aceita Jesus, que está ao lado do Senhor, buscando Ele, caminhando com Ele, é salvo. Olha, ali Jó, ele tinha muitas possibilidades dele ter blasfemado de Deus quando ele perdeu tudo. Mas ele não fez isso, porque ele era fiel a Deus. E ser fiel a Deus não importa se você tem muito, se você tem pouco, se você tem saúde, se você não tem, se você tem recurso, se você não tem. Ser fiel a Deus tem que ser uma coisa de dentro do nosso coração. Porque Satanás, todo dia ele sobe ao céu. Ele vai acusar. Nós, lá em cima, ele acusa. Tá vendo teu servo? Tá vendo teu filho lá? O que tá fazendo? O que tá aprontando? Muitas pessoas aqui da terra não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem se aproximar de Deus. Não entendendo ela ou ele que a vida pertence a Deus. O nosso fôlego de vida pertence a Deus. Que tudo que nós temos aqui na terra foi Deus que deu. Então, que nós possamos meditar nessa palavra e entendermos que o nosso fôlego de vida, Deus nos deu, é dom de Deus, é uma dádiva. É saúde, é sabedoria, é inteligência, é tudo que nós temos hoje. Foi Deus que nos deu. E muitas pessoas trocam Jesus por migalhas, trocam Jesus por um copo de bebida, troca Jesus por um cigarro, troca Jesus por uma festa. A gente convida para ir à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, agradecer pelas bênçãos que tem recebido, agradecer pela vida, agradecer por tudo que Deus tem feito por ela, pela saúde. Mas as pessoas não querem ouvir a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos deles blasfemam de Deus, blasfemam da palavra de Deus. E isso é muito triste, porque Deus, Ele é tão bondoso e tão misericordioso, mas a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E muitas pessoas Deus está chamando, Deus está usando as pessoas, os profetas, os servos aqui na terra para convidar, para chamar, para vir para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem bênção, Deus tem milagres, Deus tem grandes maravilhas para entregar para essas pessoas. Mas essas pessoas sempre estão recusando a palavra de Deus, sempre estão desviando das coisas de Deus, quando era para desviar do pecado e correr por braço de Jesus, não. Eles estão desviando da palavra de Deus, dos caminhos de Deus e correndo para o pecado. É muito triste isso. É muito triste, porque quando na palavra de Deus fala que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele abomina aquilo que a gente faz de errado, aquele pecado que a gente faz. Se a gente ler mais adiante na história de Jó, vai ver que depois que Jó passou por essa provação, Deus deu tudo em dobro para Jó. Tudo e muito melhor. Mas nem todos hoje aqui conseguem passar pela provação que Jó passou.
porque foi muito duro, muito triste a vida de Jó. Foi uma provação pesada, mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus já sabia que Jó não ia se desviar. Deus já sabia que Jó não ia blasfemar. Mas hoje em dia muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas estão blasfemando de Deus. Muitos dizem que é servo de Deus, muitos dizem que ama a Deus, que busca a Deus, mas faz tudo ao contrário. Para que nós possamos entender nessa palavra que nós precisamos se aproximar de Deus cada vez mais, buscar a presença de Deus cada vez mais, se afastar do pecado, fugir do pecado e se aproximar de Deus, porque Deus, Ele é quem abre a porta de emprego, Deus é quem dá saúde para nós, Deus é quem dá sabedoria, Deus Ele dá o alimento, a roupa, o calçado, Deus é quem nos dá. Que nós possamos ter o entendimento que a misericórdia de Deus em nossas vidas é grande, é muito grande. A mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse Deus e morresse. E ele não ouviu a mulher. Ele não ouviu a mulher. Ele falou que a mulher era uma louca. Porque a pessoa que tem coragem de falar uma palavra dessa com Deus, né? Deus, ele não é menino, não. Deus é Deus. Ele fez os céus e fez a terra. Ele permitiu que eu e você viesse ao mundo. E hoje em dia tem muitas pessoas sofrendo, chorando amargura, porque às vezes blasfemou de Deus, às vezes falou da palavra de Deus, negou a Deus, não obedeceu a Deus, e muitas pessoas estão sofrendo. Que você possa, meu amado irmão e minha amada irmã, hoje com essa palavra, você se arrepender dos seus pecados, se arrepender do fundo do seu coração e você pedir perdão a Deus por algumas palavras que você falou e que você, de alguma forma, você atingiu a Deus ou a palavra de Deus, ou os filhos de Deus, né? E que por isso você pode estar pagando um preço muito alto por isso. Mas quando a gente se arrepende do nosso pecado, confessa o nosso pecado para Deus e chora nos pés de Jesus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa porque Ele é grande em misericórdia. Que nós possamos criar um novo relacionamento com Jesus Cristo, se aproximar dEle, obedecer a Ele, buscar a face dEle, para que tudo aquilo que Satanás tirou da nossa vida, que Deus permitiu, porque de qualquer forma, na minha, na sua vida, Deus já deu muitas coisas para a gente, e Deus também, por nossas ignorâncias, nossas burrice, né? Nossos orgulhos, Deus permitiu que Satanás tirasse da nossa vida. Mas que nós possamos se render aos pés do Senhor e pedir misericórdia, para que Deus possa acrescentar na minha e na tua vida tudo aquilo que Satanás tirou, Deus dá para nós de volta. Ele tem o poder. Assim como ele deu para Jó, depois de tudo isso que ele passou e Jó não negou a ele, Deus deu saúde para Jó. Deus deu muitos recursos em dobro. Deus deu muitas posses em dobro para Jó. Então, que nós possamos pegar essa palavra e aprender muito com ela hoje. Para que nós possamos criar um vínculo com Deus,
se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus, para que nós possamos ter a presença de Deus em nossas vidas, a misericórdia de Deus em nossas vidas, e Deus possa abençoar cada vez mais eu e você. É muito perigoso quando nós blasfemamos da palavra de Deus. É muito perigoso. Eu te falo isso. Mas que nessa tarde você possa refletir com essa palavra e buscar mais a face de Deus, se aproximar mais de Deus, para que Deus venha te abençoar e perdoar os seus pecados. Em nome de Jesus. Amém? Fazer uma oração aqui. Fecha seus olhos, se concentra em Deus, fala para Ele, peça perdão a Ele, se arrependa dos seus pecados e peça perdão a Ele de tudo aquilo que você fez, que não se agradou a Deus. Pai amado e querido, Deus soberano, nesta tarde, Senhor, aqui falando da Tua palavra, meu Pai, que tudo que Jó perdeu, Senhor, o Senhor restaurou a saúde, o Senhor restaurou os bens, o Senhor restaurou tudo que Jó tinha, porque Jó era um homem temente a Ti, Senhor. E nesta tarde, Pai, eu sei que muitas pessoas vão ouvir esse vídeo, Pai, que pessoas que pecaram contra Ti, Senhor, eles possam se arrepender dos pecados, eles possam Te pedir perdão, Pai, e serem perdoados por Ti, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Que o Senhor possa abençoar, dar saúde, dar paz, dar prosperidade, dar tudo aquilo, Senhor, que um dia Satanás tomou de cada um, Pai. Que o Senhor possa dar em dobro e abençoar grandemente a vida de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém?